Vamos contar mais uma daquelas histórias bacanas do mundo da tecnologia, só porque eu preciso de pauta para esse canal de vídeos. Eu sei que a audiência daqui é um pouco mais velha, mas tem aquela galera da geração Z e da geração Millennial que gostam de acompanhar esses conteúdos e também gostam de saber coisas que a gente fazia no passado do mundo tech. Sabe, naquela época que todo mundo utilizava sandálias franciscanas e tudo isso aqui era mato, nós utilizávamos como dispositivos de armazenamento externo os disquetes. Dá para chamar o disquete de pai ou avô do pendrive, por assim dizer. Mas tem gente utilizando disquete até hoje, em pleno 2024, e para utilizar soluções e softwares modernos. Por exemplo, a Steam. Sim, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o fulano lá do Reddit que instalou um jogo da Steam em um disquete de 3,5 polegadas. Aqui o grande mistério é onde é que ele encontrou unidade de leitura de disquete este ano, porque eu estou procurando e não estou encontrando. Eu sou Eduardo Moreira e este aqui é o @Eduardo Moreira, um hub de conteúdo de cultura pop. Aqui eu falo sobre tecnologia, música, esportes, entretenimento, enfim, tudo aquilo que eu tenho vontade para entreter vocês e estabelecer uma comunicação básica e bem respeitosa e humanitária. Humanitária? Por que eu estou falando humanitária no vídeo? Enfim, se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos e dissemine a palavra. É importante para mim, é importante para você, é importante para o seu amigo da escola que não sabe que tem um cara conversando sobre esses assuntos casuais, efêmeros e inusitados do mundo tech. Vamos lá. Um cidadão do Reddit foi lá num dos posts, numa das conversas lá da plataforma, e compartilhou a saga dele em instalar um jogo da Steam em um disquete. Para quem não sabe o que é disquete, eu vou mostrar alguns exemplos na tela. Na minha época, e eu sou velho pra caramba, ou pelo menos acompanhei boa parte do mundo da tecnologia, que muitos de vocês não acompanharam, a gente utilizava disquetes de 5,25 polegadas. A modernidade disso, ou a atualização desses disquetes, eram essas versões de 3,5 polegadas. Essas versões menores ficaram muito populares na época em que a gente instalava o Windows no computador através de disquetes. O instalador era dividido em 9 ou 10 partes, dependendo da versão. Eu me lembro que o Windows 95 eram 9 ou 10 disquetes, e o Windows 98 passava de 10. E aí se você tinha um disquete corrompido, você não conseguia instalar o sistema operacional. Era bem triste você ficar com aquele computador parado, sem sistema, e sem você poder navegar na internet ou jogar Carmen Sandiego nele. De qualquer forma, disquetes são partes importantes do mundo da tecnologia, tanto que o Japão, até pouco tempo atrás, utilizava disquete para receber documentos ou burocracia do governo japonês, ou os documentos dos cidadãos para poder comprovar a vida, imposto de renda, todas essas coisas que a gente faz no Brasil também. Mas no caso desse cidadão do Reddit, ele tentou fazer algo que eu nem sei para que ele queria isso, que era instalar um jogo da Steam em um disquete. Para quem não sabe, a Steam tem um modo de funcionamento próprio em disquetes. Você pode instalar a Steam no pendrive, no computador, no armazenamento externo como SSD ou HD externo, mas também em um disquete. E o problema nem foi instalar a Steam no disquete. O problema foi achar um jogo que fosse compatível com esta aventura, porque para quem não sabe, os disquetes têm quantidade de armazenamento muito restrita. Se eu não me engano, 1.44 MB de dados para os disquetes de 3,5 polegadas, e ainda assim era uma capacidade muito maior do que aquele disquete de 5,25 polegadas que eu mencionei lá no começo do vídeo, e eu não sei porque você não prestou atenção nisso. Então, ele instalou a Steam no disquete, e aí ele começou a correr atrás de um jogo. Procurou, consultou outros usuários dentro do próprio Reddit, que não sei por que cargas d'água, talvez seja muito tempo livre ou falta do que fazer na vida, que tem uma galera procurando também formas alternativas de usar a Steam, como, por exemplo, em armazenamentos externos lançados há 30 anos atrás.
Até que ele encontrou um jogo, e digo mais, um jogo de relacionamento, um jogo de dating dentro da Steam que tinha apenas 200k de memória, o que facilitava a vida dele, porque dava para instalar a Steam no jogo dentro da unidade de armazenamento. Dá para dizer que é realmente um jogo, algo com gráficos minimamente aceitáveis? Podia ser gráficos de 8 bits, eu não me importava. Todo mundo gosta de rodar jogo da Nintendo hoje em dia. Todo mundo gosta de rodar emulador da Nintendo no celular, e que os advogados da Nintendo não ouçam essa parte do vídeo. Então por que não ter um jogo com gráficos de 8 bits dentro de um disquete? Não foi isso que aconteceu. Ele instalou um jogo de texto. Ele é um jogo de date, um jogo de relacionamento, onde você interage com o jogo através de texto. Também não é uma ideia tão ruim. Alguns dos jogos de RPG do passado também eram executados através de texto e não tinha gráficos. Muita gente rodava jogos no finado Mirk. Mais uma tecnologia que as gerações mais novas não chegaram nem perto de conhecer, que eram os chats de texto na internet, sem elementos visuais. Você entrava em salas de bate-papo e conversava com as pessoas de uma forma casual, livre. Tinha até alguns comandos inteligentes. O Mirk era até competente para executar algumas tarefas, alguns comandos e deixar a conversa mais animada, mas ele era bem mais simples nos aspectos gráficos, então você não tinha tantos atrativos visuais, era só texto mesmo. Nós éramos mais felizes naquela época, como a internet era bem mais tranquila naquele tempo. E olha o meu eu velho rancoroso e nostálgico baixando neste vídeo. De qualquer forma, ninguém disse que não era possível. Tá lá, o cara conseguiu rodar a Steam e pelo menos um jogo, mesmo que seja em formato de texto, mesmo que seja um jogo que não conte com gráfico nenhum, mas ele conseguiu rodar sem maiores problemas utilizando um disquete lançado há 30, 35 anos atrás. A grande pergunta para terminar esse vídeo não é como ele conseguiu fazer, até porque no artigo do Reddit tem toda a explicação e você tem também o acesso através do meu artigo que eu escrevi lá no meu blog pessoal. O que eu pergunto é como que ele conseguiu encontrar uma unidade de leitura de disquete de 3.5 polegadas em pleno 2024. Na verdade, nem é tão difícil de conseguir. É difícil para nós brasileiros que não temos tantos recursos e nem tantas vias para adquirir esses dispositivos ou esses acessórios para os computadores modernos. E sim, o Windows 11 ainda consegue ler uma unidade de disquete em pleno 2024. Dá para encontrar essas unidades no AliExpress. Se você fizer uma pesquisa rápida sobre os acessórios de informática, você vai encontrar não só unidades de disquete, como outros acessórios que remetem ao passado da tecnologia. Alguns deles só são para decoração ou para elemento nostálgico, ou para o tal do ASMR, que é só para você ter o barulho do dispositivo do passado funcionando ali do seu lado ou com o seu computador. Mas sim, é possível você encontrar essas unidades funcionais e compatíveis com o Windows 11. Vai custar uma grana para você trazer para o Brasil? Com certeza vai. Ainda mais que você vai ser obrigado a pagar os impostos que agora são cobrados pelo governo brasileiro. Isso vale para todo produto que está acima de $50. E há quem diga que a gente vai ter que pagar para aqueles produtos que custam menos de $50. Mas eu falo sobre isso em outro vídeo quando eu estiver de mau humor. Mas fato é que, sim, tem muita gente recorrendo para os dispositivos do passado, inclusive as gerações mais novas que estão buscando compreender como foi a nossa essência de tecnologia e como que a gente conviveu com a tecnologia dos anos 90, por exemplo, e dos anos 2000, obviamente, câmeras digitais, celulares simples, os videogames do passado, o Super Nintendo, o Mega Drive, Master System. Enfim, a gente não só está vivendo a era da nostalgia, e a nostalgia vende, como também essa nostalgia está conquistando aqueles que nunca viveram essa época. Por isso, acho válido falar sobre o jogo da Steam que rodou em um disquete de 3,5 polegadas. Quem poderia prever? E não vá pensando que você vai rodar Red Dead Redemption 2 em um disquete. Isso é coisa de maluco, isso é coisa de gente lunática, isso é coisa de gente que come sucrilhos com substâncias ilícitas no café da manhã. Para mais, oeduardomoreira.com.br, eu estou nas redes sociais no @oeduardomoreira, e essa foi mais uma história curta, diferente e inusitada do mundo da tecnologia que vale a pena você acompanhar. É isso, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.